Arnold vegano e memória muscular. Essa reflexão que eu quero trazer aqui para o canal hoje. E para isso a gente volta lá em 1980. O fatídico Mr. Olympia de 1980 que divide opiniões até hoje. De um lado, a gente tinha nada menos que Arnold Schwarzenegger. Naquela época, ele já era lenda, já era um mito. Ele, inclusive, já tinha se aposentado dos palcos do fisiculturismo, não competia mais. Porém, naquele ano, ele foi gravar, ele já estava se dedicando à sua carreira de ator, ele foi gravar o Conan, o Bárbaro, e ele resolveu meter um shape bruto para poder representar bem o papel. E na hora que ele viu que ele estava bruto, ele pensou, pô, dá para competir. E aí ele se inscreveu de última hora na competição do Mr. Olympia e foi participar. Arnold, no livro dele, ele conta que quando ele competia no fisiculturismo, ele treinava 2 vezes por dia. 2 horas de treino por sessão de treino, mais meia hora de um cardio entre essas duas sessões. Ou seja, era 4 horas puxando ferro por dia, mais meia hora de cardio. 4 horas e meia de treino por dia. Por outro lado, naquele mesmo ano, a gente tinha uma grande promessa do fisiculturismo, Mike Mentzer, que é o autor aí do Heavy Dutch, no qual ele prega aí que a gente deveria treinar 3 vezes por semana, meia hora por sessão de treino, fazer apenas uma série para cada grupo muscular. E ele inclusive fala que ele treinou sim para o campeonato de 1980. Se a gente pensar, são 1 hora e meia de treino por semana. É 3 vezes menos do que o Arnold fazia em um dia na sessão de treino dele. E o Mentzer, ele inclusive fala no livro dele lá também que dependendo da sua intensidade do seu treino, às vezes a gente tem que treinar 1 vez a cada 7 dias e dependendo tem momentos que é 1 vez a cada 10 dias. Ou seja, seria uma intensidade muito grande com um baixíssimo volume de treino. E naquele ano lá, então, né, os dois competiram. Divide opiniões até hoje na internet. Muita gente acha que sim, Arnold deveria ter ganhado. Muita gente acha que não, que o Mike Mentzer foi injustiçado, porque, pô, como é que não dá o prêmio pro Arnold, né? O Arnold já era o Arnold. Apesar de que o Mike Mentzer, se a gente pesquisar direitinho, ele ficou em quinto lugar. Ele nem ficou numa disputa em segundo lugar, né? E o que é interessante a gente pensar, primeiro na memória muscular. A memória muscular, de fato, existe, é um fenômeno fisiológico, não vou trazer o detalhamento dele aqui nesse vídeo, porque não é o foco disso, mas basicamente é o que o próprio nome sugere. O que é a memória muscular? Eu treino e desenvolvo um porte físico, desenvolvo uma capacidade física. E aí, depois eu passo por um momento de destreino. Só que o meu músculo, ele vai ter aquela memória de tal modo que na hora que eu volto a treinar, eu recupero aquela condição que eu tinha muito mais rapidamente. Eu não vou precisar gastar tanto tempo que eu demorei para atingir aquela condição na hora que eu estou retornando para aquela condição. E isso tem a ver tanto com o que eu quero trazer aqui, tanto com Arnold quanto com Mike Mentzer. Por quê? Porque Arnold, ele já tinha tido um físico absurdo, né? Ele era o rei do fisiculturismo, já tinha ganhado não sei quantas vezes seguidas lá, já tinha se aposentado, mas ele já tinha criado essa memória muscular. Então, quando ele foi treinar para o Conan, o Bárbaro lá, mesmo que ele treinou pouco tempo em relação aos demais competidores, mesmo que ele fez uma preparação mais rápida do que os outros competidores, ele tinha essa memória muscular que dava a ele essa condição de chegar num shape bacana, razoável. Ele não estava no seu melhor shape da vida, mas ele conseguiu meter um shape bacana. Beleza. Agora, por outro lado, o Mike Mentzer, muita gente pega esse treino de Mike Mentzer aqui, ó, de 1 hora e meia por semana, só 3 vezes de 30 minutos na semana, e fica vendendo como se fosse a solução mágica. Como se qualquer pessoa que começasse a treinar do jeito do Mentzer, uma série para cada grupamento muscular, 3 vezes na semana, um treino aí de 30 minutos, vai ficar com o shape igual do Mike Mentzer. E não vai. A verdade é que não vai. Mike Mentzer acertou em muita coisa no que ele escreveu, muita coisa. Mas, em questão do volume de treino, não. Hoje a ciência já mostra que o resultado é dose dependente do volume de treino. Quanto mais volume de treino, maiores os resultados. Ah, mas por que Mike Mentzer tinha esse resultado excepcional treinando tão pouco? A verdade é que no próprio livro, o Mike Mentzer, ele fala que ele foi aumentando progressivamente o volume de treino. Na mesma lógica de treinamento do Arnold. Ele também chegou a treinar por horas por dia, igual o Arnold fazia.
Só que ele chegou no momento que ele estava aumentando tanto o volume de treino dele, mas tanto que ele entendeu que seria inviável continuar aumentando. E aí ele procurou uma outra abordagem, e aí ele foi ir para essa abordagem do Heavy Dutch. Observe agora um detalhe interessante. Quando ele foi para essa abordagem do Heavy Dutch, ele já tinha um acúmulo de treino, ele já tinha um lastro de treino muito grande, muito grande. Então ele já tinha construído uma memória muscular também gigantesca. Então, quando ele passa lá para focar em progressão de carga com um treino de alta intensidade, ele já tinha uma base muito sólida para poder fazer isso. Para poder fazer isso. Os estudos hoje sugerem que para você manter a sua massa muscular, tem estudos que sugerem que você pode treinar com apenas, se eu não me engano, 1/8, 1/9, 10% do seu volume de treino, depois para você manter. Depois que você chega naquele patamar, você precisa de um volume muito menor para você manter aquele patamar. Então, de fato, depois que você chega num nível de evolução que fica difícil você continuar evoluindo, faz sentido você ter um volume de treino menor. Você já não precisa de tanto aquele volume mais. Porque você já chegou num limite ali que fica difícil continuar evoluindo. Então depois que você já está nesse nível, depois que você já construiu esse shape todo, depois que você já tem essa memória muscular, você vai lá e diminui o seu volume de treino e foca num treino com muita carga e progressão, beleza. Aí você pode chegar no treino do Mike Mentzer, treinar 3 vezes por semana, só meia hora, que você vai ter um resultado bacana. Porém, para você poder chegar lá, primeiro você vai ter que comer muito ferro. Primeiro você vai ter que gastar muitas horas de treino para você poder chegar nesse nível de condicionamento, para você poder fazer isso. E é isso que, esse pulo do gato aí, que às vezes falta para as pessoas. Porque muitas das pessoas acham que, e é muito vendido isso na internet, eu já vi pessoas vendendo o curso se baseando nessa premissa. Vejo muita discussão do low volume, do baixo volume, endeusando o Mike Mentzer, mas a questão que todo mundo ignora é que antes de ser um baixo volume, antes de ser um low volume, o Mike Mentzer foi um alto volume. Ele treinou com alto volume durante muito tempo. Ele construiu o shape dele no alto volume. Depois ele só lapidou no baixo volume, mas ele construiu no alto volume. Então, não necessariamente a pessoa que está começando a carreira dela aí no treinamento, digamos assim, seja profissional, amador, ou seja, só no dia a dia mesmo, não adianta ela pensar que ela vai começar a treinar com um baixíssimo volume igual ao do Mentzer e que ela vai ter um resultado igual ao do Mentzer. Não vai. Antes de ser o baixíssimo volume, você tem que comer muito ferro. Vai ter que comer muitas horas ali de treino para depois você poder ter essa mesma possibilidade que ele tinha. E por que eu lá atrás no vídeo eu falei Arnold vegano? Porque lá no documentário Game Changer tem um momento na vida aí que o Arnold parece que ele foi vegano, ou pelo menos no momento ali do documentário ele se declara vegano. Posteriormente ao documentário ele voltou atrás, mas durante aquele documentário ele se declarou vegano e ele fala que agora eu já sei que eu não precisava ter comido tanta proteína animal para poder ter construído o corpo que eu construí na época que eu fui campeão de fisiculturismo. E aí muita gente pega essa fala dele para defender que o Arnold ficaria com o mesmo shape que ele teria se ele tivesse sido vegano. Essa extrapolação é complicada. Por quê? Porque ele construiu o shape dele com a dieta onívora. Não foi no veganismo. Da mesma forma que o Mike Mentzer construiu o shape dele com um alto volume. O Mike Mentzer construiu o shape dele no alto volume. Ele só lapidou no baixo volume. Então não tem como a gente extrapolar. Da mesma forma que não tem como eu pegar o treino de Mike Mentzer de baixíssimo volume e começar por ele, querendo ter o mesmo resultado, sem ter o lastro dele, eu não posso extrapolar que, sendo vegano, o Arnold teria aquele mesmo resultado, porque ele construiu aquele resultado na dieta onívora. Estou falando que não dá para ficar grande sendo vegano? Não, não é isso. Tem fisiculturista aí que é vegano, tem muita gente aí vegana que mete o shape e beleza. É uma possibilidade plausível. Agora, eu afirmar que o Arnold teria aquele mesmo resultado sendo vegano, não tem como a gente afirmar, porque ele construiu aquele resultado na dieta onívora. Então, esse é um raciocínio que eu queria trazer. Dois raciocínios. Primeiro, que a gente não pode
analisar uma estratégia do presente com base no resultado do passado acumulado. Ou seja, não dá para falar que o Heavy Dutch é o responsável pelo shape do Mike Mentzer baseado no shape que ele construiu com anos de alto volume. Da mesma forma que eu não posso falar que o shape do Arnold construído com uma dieta onívora seria o mesmo se ele tivesse feito uma dieta vegana, porque agora eu me tornei vegano, então se agora eu me tornei vegano, o meu shape que eu construí lá no passado poderia também ser construído de forma vegana. Não posso fazer essa extrapolação. Esse é o primeiro raciocínio que eu gostaria de trazer. Muitas das vezes as pessoas falam assim, como é que é seu treino? Aí o iniciante, eu fiz muito isso. Via lá o treino dos grandes fisiculturistas e queria copiar. Não adianta eu querer copiar o treino do fisiculturista, porque ele fez outros treinos para poder chegar naquele nível e hoje fazer aquele treino. Então, não adianta o iniciante querer copiar o treino do avançado, simplesmente por causa disso. Não adianta, às vezes, a pessoa querer copiar o meu treino da mesma forma. Por quê? Porque eu tenho um contexto, eu tenho um lastro de treinamento, eu tenho uma capacidade de recuperação completamente diferente. Então não adianta simplesmente chegar e copiar o treino. A gente tem que fazer um treino que é adequado para a sua individualidade, de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua capacidade física, de acordo com a sua capacidade de recuperação, para assim a gente poder progredir de maneira otimizada para você. Nunca copiar um treino de alguém vai ser o melhor. O melhor sempre vai ser fazer algo específico para você. Aproveitando parênteses, se você quiser conhecer a minha filosofia de treino, protocolo soviético, vou deixar um link aqui na descrição, no comentário fixado, que a lógica é justamente essa. É um treino que ele vai intrinsecamente se adaptando à sua capacidade de recuperação e à sua capacidade de treinamento. Então, voltando. A primeira, então, conclusão que eu queria tirar disso tudo é que não adianta a gente querer, então, basear uma decisão nova no presente e ignorar o lastro de resultado passado. Então não adianta hoje a gente querer copiar um treino de um profissional, de fisiculturista. Aí o Seban vai lá, faz o treino, todo mundo quer copiar o treino do Seban, porque o Seban é o bam, é o super campeão. Beleza, quais foram os treinos que ele fez ao longo da vida dele para chegar ali? É o que a gente tem que considerar. Quais foram os treinos que Mike Mentzer fez ao longo da carreira dele, até ele colocar o Heavy Dutch? Qual foi a dieta que o Arnold fez ao longo da carreira dele, depois até ele se tornar vegano ou temporariamente vegano? Então, não adianta a gente analisar só o presente. A gente tem que analisar o lastro passado para poder entender que nem sempre aquilo que está fazendo ali no presente é o que está dando resultado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria trazer é em relação à própria memória muscular que eu falei. Que o Arnold, tanto o Arnold quanto o Mentzer, evidenciaram nesse campeonato. O Arnold, voltando a treinar para o Conan, treinou pouco tempo e conseguiu competir e ser campeão do campeonato de 1980, e o Mike Mentzer, que mesmo treinando com baixíssimo volume, ele já tinha construído um lastro, uma memória muscular muito grande, tendo em vista o lastro de treinamento dele. Então isso nos mostra que enquanto a gente está bem, enquanto a gente está saudável, enquanto a gente está sem lesão, enquanto a gente é jovem, é novo, não sou tão jovem mais, mas enquanto é possível, a gente tem que treinar o quanto der mesmo, para poder criar essa memória muscular. Porque a gente vai passar por momentos na vida que às vezes a gente não vai poder treinar tanto, ou a gente vai passar por lesões, ou vai ficar doente, que a gente vai passar por momentos que a gente vai perder nossa performance, vai perder o shape, vai perder o nosso condicionamento. Porém, a partir do momento que a gente já criou essa base, a gente já criou essa memória muscular, no futuro, quando a gente puder retomar o nosso treino, a gente vai retornar à nossa condição física anterior de maneira muito mais rápida. Mas para isso a gente tem que plantar agora, tem que plantar no hoje. Então, se você tem interesse, já comece agora. Se você está perdido, te sugiro o protocolo soviético. E lembre-se sempre também que não adianta só o treino. A gente também tem que ter um estilo de vida saudável. E eu fiz um vídeo explicando justamente por que a comida gostosa é a comida saudável. E para poder explicar isso com mais detalhes, vou deixar aqui ou aqui no card esse vídeo. Se você quiser assistir, aproveita, curta, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que às vezes está aí querendo fazer o Heavy Dutch, mas ainda nem tem o lastro de treino para poder estar aplicando um Heavy Dutch na vida dele.
É isso aí, muito obrigado pela paciência, pela atenção. Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Muitos dos vídeos surgem dali. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.